serenidade e paciência. No sentido de preservar a própria paz, é indispensável nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. O conflito de resultados inavaliáveis pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Entretanto, não se obtém a paz sem esforço. Quem acredite no imaginário valor da desinibição despropositada, no intuito de garantir o equilíbrio próprio, observa a força elétrica desorientada ou o trânsito sem disciplina. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí o impositivo da vigilância em nós próprios. Não se trata de prevenção contra ninguém, e sim autogoverno. Para semelhante realização, ser-nos-á justo enfileirar certas obrigações primordiais que se nos mostram por alicerces da consciência tranquila. Compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros, a fim de aperfeiçoar-nos. Abracemos as iniciativas de concórdia, sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-las. Pelos erros alheios que claramente nos preocupem, examinemos os nossos com a sincera resolução de corrigi-los. Não nos aborreçamos com o trabalho que a vida nos confia, de vez que, através dele, é que atingiremos a promoção justa na escala de valores da vida. Nunca nos esqueçamos de que a eficiência não se harmoniza com a pressa, mas não se fará vista sem o apoio na diligência. Convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal todas as vezes em que o mal nos procure. Aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontre. Em suma, a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. Emmanuel, nesta bela passagem chamada Serenidade e Paciência, nos demonstra o trabalho da construção da virtude da serenidade em nós. E ele, já no próprio título, nos diz que necessário se faz para que ela se construa o exercício da paciência juntamente com ela. E ele começa dizendo que no sentido de preservar a própria paz é indispensável busquemos manter criteriosa atenção sobre nós mesmos, ou seja, nós realizarmos exercícios de autoobservação, de autocuidado. O bom e velho conhece-te a ti mesmo, de nós fazermos uma revista, uma revisão diária do que fizemos no dia, do que consideramos que acertamos, do que erramos, nos propondo a no próximo dia corrigir aquilo que nós percebemos que não foi da forma como gostaríamos, como deveríamos ter agido, observar os nossos sentimentos. Então, para a construção da serenidade, da paciência, necessário se faz sempre fazermos este exercício de autoconhecimento, de autoobservação, para que nós encontremos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições e formas de trabalhá-las também. O conflito de resultados inavaliáveis pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Então, quantos problemas nós causamos quando respondemos sem pensar? Quando acontece alguma coisa e a gente já, no impulso, já responde de forma agressiva, de forma impulsiva, fugindo da situação onde deveríamos permanecer para resolver o problema. Então, cuidemos com
a forma como nós reagimos, porque na reação é onde nós podemos produzir grandes problemas para nós e para os outros, quando o nosso sentimento nos faz agir, quando no sentimento descontrolado acabamos agindo de forma desproporcional, produzindo esses prejuízos. Quem acredita no imaginário valor da desinibição despropositada, no intuito de garantir o equilíbrio próprio, observa a força elétrica desorientada ou o trânsito sem disciplina, de pensar que falar o que a gente quer, da forma que a gente quer, na hora que a gente quer, né? De eu tô pensando, eu vou falar mesmo. Então, Emmanuel compara com a força elétrica, a gente de forma desordenada, de forma desorientada, né? Ou trânsito sem os sinais de trânsito, a gente pensar no final de tarde, né, uma cidade movimentada com os semáforos todos sem funcionar, no caos que é. Então nós produzimos caos emocional quando nós damos vazão, né, de forma livre aos nossos sentimentos, falando o que a gente pensa a qualquer momento, né, se a gente sente raiva, gritando, então nós produzimos muita desordem fora e principalmente internamente. Observemos como nós estamos dando vazão aos nossos sentimentos. Ninguém possui uma serenidade que não construiu, e a gente não adquire, como ele diz em vários momentos, de uma hora para outra. É uma construção. Não se trata de prevenção contra ninguém, e sim autogoverno. Fala-se muito nas pessoas tóxicas, né? Sim, devemos escolher as nossas relações, devemos observar, mas a serenidade não se constrói somente escolhendo, né, com quem iremos nos relacionar, mas principalmente no autogoverno. No autogoverno, nesse trabalho íntimo, nessa reforma íntima, nós vamos nos fortalecendo e aprendendo a lidar com as diferentes situações, com pessoas em diferentes níveis emocionais, níveis evolutivos. Para semelhante realização, ser nos ajusta a enfileirar certas obrigações primordiais que se nos mostram por alicerces da consciência tranquila. Não tem como eu desenvolver a serenidade, ir desenvolvendo essa virtude, fazendo escolhas, agindo de forma a ferir minha própria consciência, né? Agindo contra as leis naturais, as leis divinas. Não é possível. Então observemos o cumprimento dos nossos deveres. Porque eu tenho esse dever em casa, no trabalho essa é a minha obrigação. Nesta situação o meu dever é agir dessa forma, de forma correta, é dividir, é auxiliar. Então quando nós vamos cumprindo com os nossos deveres, a nossa consciência vai ficando tranquila, a serenidade também, a virtude da serenidade vai se ampliando, se desenvolvendo em nós. Compreendamos que somos colocados um à frente dos outros, a fim de aperfeiçoar-nos. Então nós somos colocados na encarnação. A encarnação é bendita, especialmente porque aqui nós podemos conviver com espíritos muito mais evoluídos que nós no dia a dia e também com espíritos menos evoluídos que nós. Então aqui é essa mistura. E nós somos colocados na família certa, no trabalho certo, nas condições certas, um junto com o outro, nesses conflitos, nessas questões a serem vivenciadas, justamente para desenvolvermos as virtudes, para nos aperfeiçoarmos. Então é nesse caldeirão onde mais nós temos a chance de evoluir. Aquelas pessoas que, entre aspas, que têm o poder de tirar a nossa paciência, que na verdade somos nós que perdemos nas situações junto com elas, essas pessoas são as melhores que Deus escolheu para nós exercitarmos a virtude da paciência, por exemplo, e tantas outras virtudes. Então, somos colocados juntos daqueles que precisamos. Abracemos as iniciativas de concórdia, sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-las.
Então que sejamos nós aqueles que vão promover a concórdia, que vão promover especialmente a conciliação, mesmo que a gente tenha algum conflito, né, alguma dificuldade mais intensa, onde a gente conseguir conciliar, onde a gente conseguir, né, reparar os erros que fizemos, produzir uma conciliação com aqueles onde nós tivemos alguma rusga, algum problema, que parta de nós. Porque se a gente ficar esperando do outro, né, muitas das vezes não virá. Ou se virá, aí a gente vai muitas vezes até se surpreende, mas busquemos nós esta conciliação, promover aquilo que vai nos auxiliar a perdoar, a promover as virtudes. Pelos erros alheios que claramente nos preocupem, examinemos os nossos com a sincera resolução de corrigi-los. Então, quando a gente percebe um erro do outro, né, que a gente percebe que está analisando, às vezes até mesmo julgando, peraí, mas e eu? Deixa eu olhar para os meus equívocos, eu também tenho um pouquinho disso ou muito disso. Então vamos nos esforçar, focar na resolução dos nossos. Não nos aborreçamos com o trabalho que a vida nos confia, porque o trabalho, ele justamente é uma possibilidade, como ele diz, de vez que é através dele que atingiremos a promoção justa na escala dos valores da vida. A virtude da disciplina, por exemplo, né, quando a gente tem que acordar cedo, quando a gente tem que, né, repetir uma atividade várias vezes durante o dia, durante 7 dias por semana, a virtude da disciplina vai se desenvolvendo e tantas outras virtudes por meio do trabalho, seja ele qual for. Então, a gente tem que olhar com estes olhos que fica mais leve o fardo do dia a dia. Nunca nos esqueçamos de que a eficiência não se harmoniza com a pressa, mas não se fará vista sem o apoio da diligência. Então, o desenvolvimento de virtudes, ele exige a repetição, ele exige a paciência, a perseverança, a disciplina. Então, não tenhamos pressa para desenvolvermos a serenidade e a paciência, mas sim dia após dia, de forma diligente, de forma persistente, nós vamos nos sentindo mais serenos, mais pacientes. E olha que importante que é a serenidade, porque justamente se a gente pega ali a ansiedade, né, ela é o quê? Ela é a ausência da virtude da serenidade. Então, quanto mais vamos desenvolvendo esta virtude tão preciosa, menos ansiosos vamos vivendo os nossos dias. Convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal, todas as vezes que o mal nos procure. Olha, te imaginar um extintor, quando alguém vem falar mal de alguém pra gente, em a gente mudar de assunto, em a gente ouvir e não dar vazão, né? E com não continuar aquele assunto, a gente apaga o mal em nós mesmos. A gente não precisa corrigir o outro. Você está falando mal. Não, é mais a gente apagar em nós mesmos, não dar vazão ao mal. E Emmanuel finaliza dizendo que a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica. Então a gente cuidar para não nos cobrarmos excessivamente no dia a dia, mas de utilizarmos dos recursos preciosos que o próprio Cristo nos orientou, da oração, da vigilância, também dos recursos da meditação, das leituras edificantes, que assim, dia após dia, vamos evoluindo, melhorando a nossa qualidade de vida, nos tornando mais pacientes, mais serenos, aproveitando os recursos que estão junto de nós, especialmente nas relações. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.